Meetup com música ao vivo. Olha só. Excelente. Muito bom. Ao mesmo tempo. Toca LED. Toca Raul! E aí, boa noite, galera. Isso aí, vamos lá então. Vai, pessoal, já são 7h06, então, respeitar quem chegou aí no horário. Sejam muito bem-vindos a mais esse Meetup da Teal Network. Esse é um Meetup que a gente faz todo mês. E o que é a Teal Network? A Teal Network é uma rede de pessoas com o propósito de... me ajuda aí, Kelly. É o propósito de gerar sistemas evolutivos... Semear. Semear sistemas evolutivos, isso. Então, a gente... Basicamente, é um grupo de pessoas que fala de autogestão, de agilidade, de gamificação, de O2, de temas correlatos, assim, né? E uma vez por mês a gente tem uma rede lá no Slack, onde rolam todas as discussões, e uma vez por mês a gente elege um tema aí para fazer esse meetup e fazer uma conversa, um debate ao vivo aí, né? A cada mês a gente muda o tema, a gente muda o formato também, a gente está sempre experimentando, né? E aí, nesse meetup de hoje, a gente vai falar sobre Kanban e autogestão, o que tem de complementar, o que tem de diferença, o que tem compatível e o que tem de incompatível, né, nessas duas, vou chamar genericamente de abordagens, tá? Então, eu queria começar pedindo para o Juliano e depois para o Danilo darem uns 5 minutos aí de visão geral de cada um dos temas, né? E aí depois a gente vai colocando algumas provocações e vamos debatendo o que faz sentido, o que não faz. A ideia aqui é a gente fazer um debate bem aberto. Eu vou estar no papel de facilitador. Então, quem quiser fazer uma pergunta, usa o recurso de mãozinha aí do Zoom, né? Acho que todo mundo sabe onde que fica a mãozinha, né? Então, quem quiser, levanta a mãozinha, eu chamo e a gente faz a pergunta, a intervenção, a gente conversa aí, tá bom? Um outro recado, a gente está gravando isso aqui, então, se você quiser falar alguma coisa que você não quer que fique gravado, por favor, me avisa, eu dou uma pausa na gravação, e aí você pode falar o que você quiser, e depois a gente continua. Tá? Eu digo isso porque às vezes a gente vai colocar assuntos sensíveis, né, da empresa que a gente trabalha, enfim. Então, aí eu posso parar aqui para que você possa se expressar livremente aí. E a gravação fica no canal do YouTube da Target 2, tá? Então, aí quem quiser, depois a gente vai subir lá a gravação e fica lá. Beleza? Eu acho que é isso. Esqueci alguma coisa, cara? Perfeito. Beleza? Já coloquei o link aí do canal no Slack da Teal Network, quem já quiser entrar na sequência. Legal. Então, vamos lá. Juliano, você pode dar uma visão geral aí do Kanban em 5 minutos? Crash course de Kanban em 5 minutos? Vamos lá, hein? 5 minutos de Kanban, que maravilha. Pessoal, Kanban é um método criado pelo David Anderson lá em 2004, 2005 mais ou menos. E é um método de gestão evolucionária. A ideia básica dele é que através de... Ele se apoia em outras ciências, não necessariamente só no método Kanban. Então ele se apoia na gestão de mudança, ele se apoia na teoria das restrições, ele se apoia na estatística, na probabilística e um monte de outras áreas do conhecimento aí para poder fazer uma boa gestão do trabalho.
O grande foco dele, na verdade, assim, o Kanban é mega simples, tá? Ele se baseia em 6 práticas: visualizar, limitar o trabalho em progresso, gerenciar o fluxo, criar políticas explícitas, implementar ciclos de feedback e evoluir, tá? Melhorar colaborativamente, evoluir experimentalmente. Essas 6 práticas, cada uma delas daria para a gente fazer um curso inteiro em cima desse negócio. Tá? Um dia inteirinho de debate só falando, olha, o que é visualizar, quais são os meios que você visualiza o trabalho, que jeito que você faz para poder fazer com que as coisas fluam. Tá? Daí já está entrando na parte da gestão do fluxo. Poxa, e limitar o trabalho em progresso. Muita gente se sente restrita com essa prática, porque acredita que estou fazendo menos do que eu poderia fazer, mas a gente pode fazer. É uma das práticas mais poderosas que tem. Mas eu costumo brincar do seguinte: dessas 6 práticas que eu falei, se você fosse pegar uma para ser, olha, essa aqui é a mãe de todas as outras do Kanban, eu diria que política explícita, criar políticas explícitas ou explicitar as políticas que você tem no seu trabalho hoje, é a mais poderosa das que a gente tem. Que é trazer à tona aquilo que está escondido, trazer para cima da mesa para que todos possam conversar sobre aquele assunto. É, para mim, uma das práticas mais fantásticas que existe. E se você pegasse, olha, fala, vamos entender o Kanban inteiro, não. Pega só essa para começar. O resto vem no arrasto. Eu acho que é por aí que... A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas enfim, eu acho que em 5 minutos é o que dá, Grilo. Acho que foi até Beleza, menos. beleza. Gastou 2 minutos só. Sério? É, Tá bom. teria uma capacidade de síntese muito Síntese, bom. né? Vamos lá. Muito bom. Pronto, você ficou com 7, ó. Obrigado, valeu, Júnior. Eu acho que eu também não vou Pode usar usar de muito bônus. tempo, não. Vamos deixar para a conversa, eu acho que dá para simplificar. E só esse ponto que o Juliano reforçou, né, do ponto que ele acredita ser mais poderoso do política explícita, já mostra que tem tudo a ver, né, com a autogestão. A autogestão, usar aqui uma definição que meu próprio sócio Montenegro, que não está aí, ele fala e eu gosto de usar, né, mais simples, né, que nada mais é do que uma forma estruturada de distribuir autoridade dentro de uma organização. Claro que, de novo, que nem o Juliano disse sobre o Kanban, essa é uma maneira simplista de falar da coisa, mas, em essência, a gente está falando sobre isso, né? E isso toma a forma de diversos possíveis padrões, tá? Que são usados aí como acordos, principalmente acordos explícitos, aí que conecta com o que o Juliano trouxe, né? Que a gente vai buscar deixar claro esses limites, né? Trazer mais segurança psicológica para as pessoas, né? E principalmente permitir com que as pessoas decidam aonde elas acreditam que o seu tempo e a sua energia é melhor aproveitada para um determinado momento da situação, né? do seu trabalho, né? Respeitando os acordos, né? E um dos acordos mais utilizados aí na autogestão é o acordo de micropapéis, né? Versus papéis. Então, acho que dessa forma dá para a gente declarar, né? Acho que um outro ponto que eu gosto de deixar claro e citar, né, que existem também alguns pilares aí, uns 5 principais pilares para a autogestão, né, que é a gente definir bem claramente um processo de decisão, né, como a gente toma decisões na organização. Esse modelo de acordos no formato de micropapéis também é um segundo elemento muito importante, tá? Buscar a transparência, um terceiro elemento extremamente importante da autogestão, tratar de alguma forma ali o impacto que o trabalho está acontecendo, né? Avaliar e fazer gestão do impacto, né? E por último ter algum tipo de ferramenta de resolução de conflito, tá? Então, ligando essas coisas, elas também promovem uma autogestão saudável. Show. Ajudou? Muito bom. Muito legal. Então, agora que a gente já tem uma visão geral, né, de Kanban e de autogestão, eu queria começar fazendo uma provocação que, na verdade, está muito ligada à escolha desse tema. Assim, a escolha do tema do Meetup de hoje foi muito pessoal, porque eu sempre achei que as duas coisas tinham tudo a ver. Assim. Eu sempre achei que tem muita conexão. Então, eu queria começar fazendo a provocação exatamente em cima dessa conexão, né? Quais são os pontos que vocês veem de conexão, né? Aonde que, por exemplo, se eu for implantar a autogestão na minha empresa, aonde que entra o Kanban? E, numa empresa que já tem Kanban, o que isso facilita eu trazer, né, os acordos, eu trazer a autogestão para essa empresa? Muito bom. Cara, eu fiz uma liçãozinha de casa aqui, porque eu não conhecia a autogestão de maneira formal.
Aí eu peguei e fui ver aqueles vídeos lá, muito bons, viu, Danilo? Explicando um pouco mais. Eu falei, mas olha só, que coisa interessante, porque uma brincadeira que a gente até faz nos treinamentos é o Kanban ele consegue explicar diversas abordagens e nem todas as abordagens conseguem explicar Kanban. Então, dentro daquelas 6 práticas ali, a gente consegue ver algumas. Porque assim, o Kanban, como ele é simplesinho de tudo, você acaba tendo uma certa flexibilidade para falar, olha, isso aqui é tal, está dentro de tal prática, isso aqui está dentro daquela outra. Então a gente consegue imaginar. Danilo, vai me corrigindo se eu falar bobagem, tá? Mas, por exemplo, Vamos junto. pelo que eu entendi, o principal, não seria artefato, mas o principal o instrumento de trabalho dentro da O2 é o lance das tensões criativas, né? Sim, na autogestão, né, essa prática de processamento de tensões é um elemento comum, né, tanto na O2 como em outros métodos, abordagens, né. E o importante desse ponto é que a tensão, ela é sempre algo pessoal. Né? Então, é um sentimento pessoal. Né? Então, eu estava falando sobre isso agora há pouco, né? E algumas práticas de gestão, elas mascaram ou elas não promovem que as pessoas tenham segurança suficiente para tratar aquilo que elas percebem. Né? Então, sim, na autogestão, a atenção é um elemento central, Juliano. Legal. Não, porque assim, por exemplo, para nós, existem o que nós chamamos da uma tríade que é muito importante para a evolução acontecer, que é um estressor, um mecanismo de reflexão e um ato de liderança. Eu preciso dessas 3 coisas para fazer com que a evolução aconteça. E quando eu estava ouvindo aqueles vídeos, eu falei, cara, olha só que interessante. O estressor, para mim, é a atenção. Tá? O estressor não é. Aí você vai me corrigir se eu falar bobagem. Mas para mim, o estressor ele tem esse match com. Olha, existe algo que está incomodando, algo que não está dando conforto para as pessoas que estão envolvidas na entrega desse trabalho aqui, e isso tem que ser mudado de alguma forma. Tá? Tanto pode ser para uma evolução, tanto pode ser para algo que, sei lá, que está me comichando ali, que eu quero, olha, Sim, não gostei disso aqui de alguma forma e quero fazer mudar. Então, a gente chama isso de estressor. sim, eu acho que é uma analogia muito boa, Juliano. Conecta bastante com esse conceito de tensão, sim, né? A diferença entre o que você sente, percebe e algo que você deseja, né? Então gera essa tensão, inclusive, do Peter, essa palavra tensão, que é uma escolha aí do Peter Senge, né? Vem da ideia de tensão criativa aí, ela tem uma relação muito forte com uma ideia de um elástico, né? Então é uma coisa física, né? Quanto mais distante está uma necessidade que você percebe e a sua realidade atual, mais tenso fica esse elástico, né? E chega um ponto que, se a tensão for muito forte, você acaba sendo impelido a agir. Você acaba meio que não tendo opção a não ser agir de alguma forma. E agir ele pode tomar vários caminhos, né? Agir pode ser, inclusive, deixar aquele sistema social, deixar aquela organização. Né? Essa pode ser uma das formas de expressão da ação, né? E tratamento da sua atenção. Né? Outra forma foi buscar os caminhos que você tem ali dentro da organização para fazer isso. E daí entra essa natureza da autogestão e do Kanban, esses elementos de políticas explícitas, de ter uma forma de você tratar internamente as coisas. Então, de uma forma explícita, que não depende das relações, né? É um acordo feito explicitamente entre as pessoas. Né? Eu vejo muitos pontos de conformidade entre essas duas abordagens. Né? Primeiro que tanto o Kanban, assim como eu vejo, quanto a autogestão, ela tem uma natureza puxada do trabalho, né? Não empurrada. Né? Então você vai tornar as coisas visíveis, as pessoas elas vão elas mesmas buscando e dando movimento ao fluxo. Né? Então, para mim, eu vejo isso como um grande ponto em comum. Né? A natureza da transparência também, eu acho que é um elemento comum das duas formas. Né? Isso que o Juliano trouxe de evoluções contínuas, pequenas evoluções, uma abordagem um pouco Kaizen, né, para usar uma terminologia aí, a gente vai aos pouquinhos, a partir daquilo que a gente vê, fazendo ajustes no nosso fluxo, né, no caso do Kanban, ou na nossa realidade. Então tem muita coisa em comum, sim. Mas eu quero reforçar essa ideia das políticas, tá? Porque para mim esse ponto conecta demais, né? O Kanban dá esse nome de políticas, né? Na autogestão a gente só troca um pouco a linguagem, chama de acordos, né? Mas no fundo é isso, né? Trazer aquilo para o campo do explícito. É isso aí. E é interessante que eu vi várias políticas ali dentro, né? Eu vi, por exemplo, a questão dos papéis, né? Da criação desses papéis ali dentro
do O2, eu achei que é um tipo de política, é um acordo que a gente está estabelecendo entre as partes aqui que faz com que a coisa aconteça. Uma coisa que eu vou te perguntar, e essa eu fiquei em dúvida mesmo, os Uhum. círculos, ele tem a mesma ideia, por exemplo, de um chapter lá daquele modelo Spotify que o pessoal tanto fala, ou não? É uma outra coisa? Me ajuda a entender. Tá? Essa estrutura em círculos, né, que a gente chama, tem a ver com a ideia de micropapéis, tá? É uma certa abordagem para a gente falar de um agrupamento de alguma coisa, tá? A diferença é que você, numa estrutura autogerida de micropapéis, você pode ocupar mais de um papel. A gente enxerga as organizações e as pessoas operando em mais de um papel na organização. Então, isso torna com que você esteja em mais de um lugar ao mesmo tempo. Quando a gente tem uma abordagem mais tradicional, você tem um cargo, né, uma função na organização, e normalmente é uma só. Só que no dia a dia, a realidade é outra. Eu acredito que quando você entra em uma organização, num grupo social, você começa a operar em diversos lugares. Só que isso não fica transparente. Tá? Então, esse círculo tem essa natureza de agrupamento de papéis. Tá? Então, ele é permeável. Tá? Entendi. Então, de certa forma, é parecido com um chapter, mas ele vai além, porque é uma estrutura fractal, de certa forma. Né? Um círculo no modelo de autogestão, no caso da O2, por exemplo, ele é também uma definição de um papel. O círculo nada mais é tipo um papelzão. Um papel que tem papel dentro. Então, o construto que a gente define em um papel, a gente utiliza o mesmo para descrever um círculo. Não sei se respondi, ou Juliana, foi Eu claro? acho que sim, entendi. Cara, eu estava ouvindo também, outra coisa que eu achei muito interessante é o lance da integralidade, né? E para mim essa palavra me soou muito bem nos ouvidos pelo seguinte: um dos princípios da gestão da mudança, o primeiro, na verdade, deles, é você respeitar papéis e responsabilidades, e respeitar o outro, aquela pessoa e respeitar a história daquilo que já existe ali dentro da organização. E o Kanban ele usa desses princípios da gestão da mudança também. Tá? Ele meio que adotou para si. E quando eu vi, falei, cara, olha, que interessante. Eles não chegaram para revolucionar, não chega para dizer, olha, essa porcaria está toda errada, isso aqui tudo tem que ser mudado, ou então nós temos um novo modelo de fazer as coisas e vamos começar a criar toda uma nova estrutura. E essa nova estrutura talvez nem seja exatamente aquela que precisa resolver o problema que se tem hoje, né? Ou melhor, consertar a tensão que se tem no momento, né? Trabalhar em cima dessa tensão. E eu gostei muito dessa questão da integralidade. Para mim, eu mapeio ela direta com esse primeiro princípio da gestão da mudança, com respeito, mas eu não fiquei com total certeza. Na verdade, Sim. assim, gente, ó, esse bate-papo aqui está sendo o Danilo me ensinando sobre o 2, tá? E eu estou dando alguma pitada do que tem de Kanban aí para ver se eu me encaixo, tá? Então, fiquem tranquilos. Olha, eu acredito que a gente vai encontrar muito mais sintonia do que grandes conflitos aí entre essas duas frentes. Na integralidade, é um dos elementos propostos aí pelo Laloux, ficou famoso, né, na literatura dele, reinventando as organizações, como um dos 3 pilares ali desse movimento TIO, né? Mas tem a ver com isso mesmo, o Juliano, né, de a gente reconhecer as pessoas por o que elas são de fato, ser como algo integral, tentando ser um contraponto, de certa forma, uma visão de outro momento da sociedade, onde a gente falava, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou o eu profissional, e o outro eu, em um outro momento, são coisas distintas. Quando eu vou para o trabalho, por exemplo, eu tenho que vestir uma roupa que eu consiga demonstrar poderes e a segurança daquilo que eu faço, porque se eu não tiver com essa fantasia, de certa forma, eu não tenho a minha autoridade reconhecida, né? Então a gente vai para um lugar, o movimento vai para um lugar de, vamos tentar ver a pessoa como ser integral e abraçar a vulnerabilidade, fazer isso como algo a ser conversado nesses grupos sociais, né? Que isso vai nos potencializar de alguma forma, né? E não tentar esconder debaixo do tapete as nossas incertezas, inseguranças, deficiências e tudo mais. Que bom que você citou nisso, porque eu estava tentando lembrar aqui. Eu acho que esse é o primeiro ponto que o Kanban tem uma certa conexão, mas ele não trata disso. Eu acho que ele deixa passar. O Kanban ele se preocupa muito com a questão do, olha, nós queremos aliviar a sobrecarga sobre o indivíduo, remover o abuso que o sistema faz sobre as pessoas, mas ele não aponta, vamos dizer assim, para o indivíduo. Tá? É como ele, na verdade é o seguinte, ele fala, olha, eu quero remover o peso das suas costas, porque eu acredito que o ser humano consegue se resolver.
o trabalho precisa ser gerido de alguma forma, mas o ser humano que se resolva. O Kanban não entra nessa seara. Uhum, Ele acaba deixando isso para outras abordagens. E sim. eu acho que aí chega o primeiro ponto que a gente tem um pouquinho de distanciamento entre as duas, né? Sim, mas distanciamento que eu entendo na sua fala é muito mais uma coisa que a abordagem do Kanban reconhece como sendo importante, mas decide não olhar para isso neste momento. Assim, é um ponto que a gente não vai tratar, mas reconhece como importante. É isso? Isso. Perfeito. Então, a autogestão, ela olha bastante para isso, sim, tá, Juliano? De alguma forma, a autogestão também fala, como eu disse na introdução, de uma maneira onde a pessoa decide por ela própria onde ela vai colocar a sua energia, né? Então, acaba olhando por essa perspectiva que você trouxe. E eu acho legal, muita gente acha que Kanban é uma abordagem meio fria, né? Porque a gente é cheio de gráficos, é cheio de números, estatística para lá, gráfico para cá. Vamos falar do CFD, vamos falar de percentis aqui no histograma, e tenta trazer uma previsibilidade usando um pouco de probabilística e estatística. O pessoal acha que é um bando de nerd que sentou na frente de um papel ali e começou a criar um quadro, alguma coisa maravilhosa. Mas eu costumo dizer, cara, que eu vejo algumas abordagens, eu até cheguei a gravar um vídeo disso, mas não cheguei a publicar, que eu achei que ia dar treta. Eu não estava numa semana boa para treta. Mas eu vejo em outras abordagens por aí uma certa opressão pela preocupação exagerada no time. Deixa eu tentar explicar. Então, por exemplo, tem outras abordagens que acontecem, por exemplo, mas nós temos que cuidar do que chega para o time, temos que fazer uma retrospectiva do time para que o time possa poder se autoavaliar, se melhorar, tudo mais. Time. E acaba que o time não tem autonomia. Tipo, o time é uma célula num microcosmo gigante ali que está todo em volta, que está todo cheio de conexões ruins, sabe? Que todo o entorno não colabora para que aquele time possa trabalhar de fato. Sim. Então, me parece um pouco conectar com a questão dos ciclos, mas você vai me corrigir depois. Sim. O que eu posso contribuir nesse ponto é que essas abordagens que olham para esse lugar do coletivo, do time, né, ela tem, eu imagino que tem uma série de boas intenções por trás disso, mas é aí que entra a ideia de atenção, né? Na autogestão, a atenção é algo individual, tá? E essas formas para você distribuir a autoridade, elas buscam dar essa segurança, essa clareza para as pessoas de que quando elas percebem algo que poderia ser diferente, elas saibam como tratar essas coisas. Tá? E responsabiliza as pessoas pela mudança, né? Aquilo que ela quer ver no sistema. Tá? Só que se você não tem também as condições de uma maneira explícita para ser tratada, é fácil a gente culpar a pessoa, responsabilizar a pessoa, mas não perceber que o sistema tá impondo ali uma insegurança para ela, não está trazendo as condições. Né? Então a autogestão vai nesse lugar, tá? De trazer também essa forma de tratar clara. Então, ela busca os seus próprios caminhos, tá? De uma forma integrativa, né? Diferente dessas abordagens mais coletivas, que normalmente pregam para a gente chegar em decisões por consenso, né? E o consenso é uma forma de tomar decisão, tem o seu espaço ali para algumas coisas, tá? Mas muitas das vezes acaba fazendo bastante mal, porque o consenso por si só, para tudo quanto é tipo de tomar decisão, muitas vezes não ajuda. Acaba fazendo mais mal do que bem, tá? Ficou claro? Não, na verdade, Tá bom, deixa eu colocar de outra forma, né? Então, o que eu estou trazendo é que a autogestão, ela coloca uma ênfase bastante na maneira como a pessoa trata as coisas, né? Quando você citou, por exemplo, a ideia da retrospectiva. Muitas das práticas que eu vejo na retrospectiva tentam priorizar, por exemplo, o que o time está sentindo como mais importante, tá? E daí entra essa ideia que eu trouxe do consenso. Aí começa a ser difícil, né? Porque o time não sente nada, o que sente são as pessoas do time. Dado que você tenta chegar em uma decisão coletiva sobre algo, que é um incômodo pessoal, muitas vezes, as relações de poder na organização começam a pesar bastante, sabe? Então, essa decisão do time é algo a ser olhado aí nesse sentido. É isso que eu quis dizer, né? Você falou também em algum momento sobre o olhar das métricas, né? Dessa avaliação estatística e científica como outro aspecto do Kanban, né? Na autogestão, também se fala bastante de você olhar para métricas, né, como uma forma de leitura da realidade para tomar de decisão, né? Talvez esse seja um ponto que, na minha opinião, distancia um pouquinho do que eu conheço
do Kanban e das suas abordagens aí, porque também faz parte da autogestão a gente olhar para as métricas, ok, mas de uma maneira que a gente abraça o lado interpretativo das coisas, sabe? Porque se apoia bastante numa visão sistêmica e não tão reducionista porque eu vou olhar um ponto específico, eu vou saber o que está acontecendo. Isso nada mais é do que só uma informação a mais, tá? Então a gente usa essas coisas para uma proposta de transformação, uma proposta integrativa ali de transformação, mas isso é só uma fonte de informação e não a dona de uma determinada verdade ou coisa assim, né? O que eu não encontrei, eu vi quase todos os vídeos, tá? Não deu tempo de ver tudo. Mas o que eu não encontrei pelo menos naquele mini curso, é como é que é feita a gestão do trabalho, ou isso o O2 não cobre? Me ficou... Como é que é feito isso? Sim. Primeiro eu queria pedir para você, o que significa a gestão do trabalho nessa frase para você? Bom, vamos lá. Gestão do trabalho é eu estar observando se eu estou cumprindo meus prazos que eu acordei com os clientes, se eu tenho as condições para entregar, se eu estou com as capacidades necessárias para poder entregar Show. aquilo, Show. cumprir os compromissos, garantir que a empresa continue fluindo. Legal. Aí eu vou falar da O2, tá? Na O2, o que se busca, se propõe, é a gente tratar isso, assim como o Ágil fala bastante, né, a partir de um olhar recorrente para as coisas. Tá? Então é muito comum a gente utilizar, né, nos encontros dos círculos, né, de todo mundo que tem papel em um determinado contexto, uma forma de revisão do trabalho. Tá? E uma parte dessa forma de revisão do trabalho, às vezes, é um olhar para métricas. Então a gente faz isso, como que eu gerencio o trabalho, né, como você disse, olhando frequentemente para ele. E escolhendo coisas para a gente, às vezes, medir, e usar isso como fonte de informação que vai me gerar uma atenção e que eu vou fazer uma evolução Kaizen, assim como o Kanban, em algo. Né? Então é com essa olhar frequente para as coisas. Então é bem complementar nesse aspecto, então. Sim, eu acredito que sim. Deixa eu colocar uma parte que eu acho que talvez aí haja algum conflito e aí vamos joga uma bomba quero... aí, né, na conversa, Murilo. Boa! É isso aí. Uma polêmica. Aí sim, tava fácil demais. Pois é. Assim, o Kanban, uma das coisas que eu acho mais interessantes e mais poderosas nele, que é uma coisa que se fala num curso, né? Tipo, comece na próxima segunda-feira, né? O que você pode fazer na próxima segunda-feira é que ele se propõe a começar exatamente da onde você está, né? Começa exatamente como a sua empresa está hoje, mapeia o fluxo de valor e aí tem uma sequência de atividades aí para, né, do static para você começar. Mas basicamente você começa da onde você está. A autogestão, ela já depende de um pouco mais de estrutura. Você tem que fazer mudanças na organização para que você comece a efetivamente trabalhar com autogestão. Então, bom, vou jogar a bomba assim, mas talvez um questionamento aqui seria: será que o Kanban pode ajudar num princípio de implantação para eu depois trazer autogestão ou nada a ver? Posso começar aqui, Juliano? Vai. Na Target 2, a gente fala bastante de que o trabalho de transformação de design organizacional, de transformação organizacional, a gente busca o que nós chamamos de adjacente possível. Então, de certa forma, é muito complementar, assim, eu vejo como muito paralelo a isso, tá, Grilo? Geralmente, grandes revoluções, grandes mudanças, elas não costumam dar tão certo assim, sabe? Acho que tem o seu espaço também para a revolução, mas também na transformação, buscando autogestão, a gente vai para esse lugar. Porém, ao mesmo tempo, às vezes a gente fala que a autogestão só acontece de fato numa organização quando a gente começa a tratar temas que falam sobre a relação da pessoa com a organização. E daí não tem tanto a ver com a operação. Tá? Se você olha para o lado da operação e constrói todas essas formas, esses padrões, buscando autogestão, mas para a pessoa se sentir segura, para ela saber se ela vai ter ou não um aumento, digamos, ou
temas relacionados a isso, né, ainda ela depende de uma relação de poder, ela não é tão autogestão assim, entende? Então tem um caminho a ser percorrido, mas eu acredito que dá sim para você começar pequeno e ir adicionando as coisas até chegar nesse momento para tratar este tipo de tensão, né? Outra coisa que me ocorreu aqui é que no nosso trabalho em conjunto, né, existem alguns tipos de interdependências, né? Não tem só um tipo de interdependência, né? E o mais tradicional, para quando você pensa em mapear um fluxo de trabalho, é algo que tenha um tipo de interdependência sequencial, né? Eu faço uma parte do trabalho para que depois o outro siga, depois o outro siga e eventualmente a gente entregue algo, né? Isso para mim o Kanban encaixa muito bem nessa realidade, né? E você começa a trazer o fluxo à tona, vamos perceber essas etapas desse trabalho sequencial. Mas às vezes a natureza do trabalho não é só sequencial, né? Às vezes ela é recíproca. Então às vezes cada um faz uma parte ali e as partes individualmente já entregam o seu valor, né? Ou às vezes ela é agrupada, as pessoas fazem isso separadamente e chegam num lugar comum em uma etapa só, de certa forma, sabe? Então eu vejo essa diferenciação aí para a gente olhar também. Legal. Normalmente o Kanban ele vai pelo caminho dos serviços, né? Então ele tenta mapear o que é um serviço e quais são os serviços, por exemplo, que dão a cara para o cliente, né? Os customer facing, né? Aqueles que se eu fosse abrir o site da tua organização agora, o que está vendendo lá de fato? Sabe? Se eu olhasse para aquilo lá, esses são os serviços que a tua companhia entrega. Mas, obviamente, você tem uma pancada de serviços que acontecem dentro ali, que tem uma conexão que às vezes não é tão linear, como o Danilo falou, tipo, que vai e volta, e que vão estar entrando no meio desse serviço principal. Mas no fim do dia, a gente costuma dizer que, sim, o cliente é o nosso rei, é o cara mais importante da coisa como um todo. Eu ficava bastante preocupado no começo, quando a gente estava começando ainda com agilidade, lá atrás, 2008, uma coisa assim, pelo menos eu quando comecei com agilidade, estava por aí 2007, 2008. E a gente conversava com as pessoas, e eu lembro que o pessoal entendia o manifesto como se fosse, sei lá, algo meio marxista, alguma coisa do tipo, olha, revolucionário, que nós temos que queimar a CLT e tudo mais, e agora é tudo interno, sei lá, indivíduos, interações, mais do que os processos, então vamos queimar um PMBOK, vamos queimar, sabe, o CMI, vamos queimar todas essas coisas, agora aqui é tudo anarquia. E eu sempre fazia a seguinte provocação, e eu vi esses dias com o Simon Sinek que fez um negócio bem semelhante no LinkedIn, né? Do tipo, cara, você sabia que o teu cliente também é uma pessoa? Sabia que aquela pessoa que está do outro lado da linha, que está ligando no telemarketing, que está com um problema na net dela, na Sky dela, sei lá, e está tendo toda essa dificuldade, é um indivíduo e está trabalhando com outro indivíduo ali que está tendo que operar o sistema porcaria que talvez você tenha entregado para eles? Essas duas pessoas, a vida dessas duas pessoas foi impactada por um software ruim, foi impactada por um trabalho que não foi pensado nos indivíduos. Então, quando a gente fala em indivíduos e interações, eu dou uma explodida do tipo, cara, a gente está falando aqui quase que de humanidade. Tipo, as pessoas interagem, nós somos bichinhos sociais aqui tentando interagir nessa grande colmeia. Então, faz todo sentido a gente começar a olhar para o indivíduo nesse aspecto. O que eu sinto um pouco de falta, talvez, no Kanban, é que ele não olha para o indivíduo como uma questão a ser gerenciada ou alguma coisa para ser trabalhada. Essa questão, como a gente falou mais cedo, né, tipo, ela acaba ficando de lado para que outras abordagens cuidem disso, como O2, como, sei lá, psicologia e por aí vai. Então, outras abordagens vão fazer o cuidado com os sentimentos do ser humano, ou management 3.0, sei lá, alguma coisa assim, que vão se preocupar mais com os sentimentos do que com o trabalho em si. Para mim, eu vejo o Kanban como o seguinte, ele tenta aliviar o peso de que um processo ruim tenha na pessoa. Então, quando a gente está falando de, poxa, tem todos esses serviços interligados que a gente estava falando, tem um monte de fluxo de trabalho acontecendo dentro da organização. Se estão todos eles prejudicados, cheio de burocracia, cheio de carimbos para lá e para cá, ou que precisam de diversos níveis de autoridade, cara, isso atrapalha o trabalho, isso deprime a pessoa, o trabalho vai ser entregue ruim, e por ser entregue ruim, toda a cadeia vai ser impactada. Pessoas de dentro, pessoas de fora, inclusive o cliente final. Então, acho que nisso o Kanban ele é bem, eu gosto de usar a palavra humano mesmo, porque ele diz, cara,
eu não vou ficar gerenciando você. Você é inteligente, você é um ser pensante, você consegue pensar em como você vai fazer o seu trabalho. Mas o trabalho não consegue andar sozinho, então eu preciso dar um jeito de dar visibilidade para ele ou te dar mecanismos, que é uma das coisas que eu acho que o Danilo falou um pouco mais cedo também, tipo, eu criar um mecanismo para que as pessoas possam trabalhar legal, sabe? E eu acho que nisso o Kanban é muito feliz e muito acertado em trazer essa abordagem para dentro. Sim, esse tratamento da pessoa que você trouxe, Juliano, uma das partes que eu vejo, né, aquilo que foi que eu quis dizer quando eu citei da camada da relação da pessoa com a organização, né? Então, isso são elementos que precisam ser tratados para, de fato, trazer a segurança psicológica que a gente precisa para atingir toda a nossa potência aí, né? Então, isso, a autogestão vai aos poucos tratando, né? Daí, de novo, com base no processamento das tensões individuais de cada um. Mas eu vejo, voltando aí à pergunta do Grilo, né, eu vejo sim que dá para a gente fazer uma implementação de um sistema, de um conjunto de formas aí de distribuição da autoridade, aos poucos, né, buscando esse adjacente possível. Né? O Kanban, ele provavelmente vai ajudar como uma ferramenta, como o Juliano falou, para trazer à tona uma série de coisas. Isso vai ser fonte de informação para a gente lidar com os acordos da organização. Então, essas similaridades que a gente vê, né, por exemplo, a ideia do Kanban, de novo, aquilo que foi trazido no começo, né, de trabalhar com políticas explícitas, ajudam, né, no desenvolvimento. Acho que o Carlos colocou alguma coisa ali de uma forma de combinar Kanban com O2. Para fazer transformações organizacionais. Uma das perguntas aí. Como vocês veem uma forma de combinar o Kanban e o O2, por exemplo, para realizar transformações organizacionais? Não sei se o Carlos quer complementar a pergunta dele. Não sei, ficou alguma dúvida da pergunta? Para mim está claro, Carlos. Eu também. Deixa eu começar. Manda, Juliano. Eu tenho alguns receios aqui com a palavra transformação. Uhum. Tá? Mudanças de estado, normalmente quando a gente fala de uma grande transformação, uma transformação organizacional, normalmente a pessoa cria uma expectativa de algo de uma certa magnitude ali que não é bem isso que a gente acha que seria talvez o melhor caminho ou o caminho menos arriscado. Tá? Então, quando eu vejo a palavra transformação, eu fico com um pé e meio atrás, não vou dizer os 2 pés atrás, mas um pé e meio atrás para dizer, cara, será que a gente quer transformar a organização ou a gente quer evoluir essa organização? Porque o que mais tem hoje, e quando a gente está numa época agora que está todo mundo trabalhando de casa, então a internet está mais do que bombando, LinkedIn ainda mais que tudo, o que mais tem é gente vendendo sonho. Tá? Você vai ficar rico investindo na bolsa, você vai ficar rico no day trade, você vai ficar rico com o meu curso, com o meu não sei o que e tal, tudo mais. Tem um monte de gente vendendo sonhos para lá e para cá. O que teve de gente que caiu no sonho de que, olha, nós vamos transformar a sua organização, você vai ter a gestão do século XXI e tudo mais, cara, não está no gibi. Tá? Tem clientes que já conversamos que eles investiram milhões, e esse número não é exagero, investindo milhões numa transformação organizacional que, no fim das contas, trocou o label dos papéis que eles tinham lá. Tá? Então, eles deixaram de ter o gerente, passaram a ter Scrum Master, eles deixaram de ter o analista de negócio para ter PO, e por aí foi. Então, eles acabaram renomeando toda a organização para isso. Eu vejo com bastante preocupação a parte da transformação. Dito isso, eu acho que é bem tranquilo combinar as duas coisas. Eu não vejo problema nenhum nessa combinação. Como a gente colocou aqui, são práticas que para mim são bastante complementares. Tem um pontinho que eu fiquei um pouco com uma impressão ruim, mas talvez só porque eu tenha visto no vídeo. Me diz você, Danilo. Eu tive a impressão de que existe um formato meio que pré-definido para algumas, não sei se chama de reuniões, mas uma daquelas ações lá, tipo de sincronizar, revisar. Me ajuda com esses nomes que eu não lembro agora de cabeça. Sim, existe o que, na O2, por exemplo, em outras abordagens, Juliano, um padrão que nós chamamos. São uma proposta ali pré-existente, como sugestão, que atende a alguns princípios, sabe? Então, existe sim. Mas isso não impede que você adapte isso para a sua realidade. Tá? Desde que você respeite esses princípios, né? Então, um dos princípios, por exemplo, é a ideia da gente tratar uma coisa de cada vez. Uma atenção de cada vez.
Um outro princípio que é bastante utilizado é você, por exemplo, quando está falando de uma reunião, começar revisando o trabalho, para depois sincronizar o trabalho, para depois tratar as tensões, né? Então, são propostas, sugestões de um formato para atender a esses princípios, tá? Mas você tem total liberdade de mudança, com certeza, né? Tá bom? É que eu fiquei um pouco com a impressão de que era meio engessado, assim, do tipo, não, tem que Sim. ser desse formato, senão tá errado. Não tem. Ainda na pergunta do Carlos, né, que a gente falou, eu acho que é interessante que você colocou de transformação, né, de a gente não ficar vendendo um sonho, né. Eu queria acrescentar a minha opinião aí, minha perspectiva de que a gente está falando de um sistema social complexo, né. E na partir da teoria sistêmica, a gente costuma dizer que o sistema ele funciona exatamente da forma como ele está preparado para funcionar. Ele é aquilo que ele é. Não está quebrado, né? Ele está simplesmente reproduzindo aquilo que ele foi feito para reproduzir. E, eventualmente, ele precisa de evoluções, como você muito bem trouxe, né? Então, ok, vamos trabalhar de maneira incremental, assim, fazendo esses experimentos de transformação para ver se a gente leva num lugar que a gente acredita que seria uma situação melhor, né? Então, e sim, mas se você está fazendo um trabalho de intervenção a partir de experimentos, acho que é legal você usar também algumas práticas do Kanban para lidar com isso, né? Por exemplo, a gente falou, o Kanban fala bastante de limitar o trabalho em progresso, né? Talvez você começar uma porrada de experimentos ao mesmo tempo não seja tão valioso assim. Então essa prática provavelmente vai ajudar também, com certeza. O lance do limite do trabalho em progresso, eu digo que ele é quase como se aprender a dizer não. Tipo, olha, não dá agora. Na verdade, eu acho que entra um pouco na questão da integralidade, que é tipo, eu respeitar a minha capacidade. Eu sou capaz de fazer até tanto. Quando eu falo, olha, o limite do trabalho em progresso, eu não estou restringindo, não vou ficar de boa aqui, não é isso. Tipo, é limitar olha, eu sou capaz de fazer, sei lá, 2 cursos por semana. Eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho plena capacidade de entregar 2 cursos por semana. Dá para fazer 3, Juliano? Putz, está estourando o meu limite. 3 eu já fiz, já consegui fazer, já aconteceu, mas foi uma semana que eu morri. Tipo, eu saí dali direto para a cama para dormir porque eu não estava aguentando mais nada. Mas é possível, mas numa situação extrema apenas. Mas nessa semana que eu fui para o extremo, vamos dizer assim, eu desrespeitei o meu limite. Eu desrespeitei o meu limite e eu vi que a minha potência de agir caiu a quase zero. Então eu falei, cara, não consigo fazer mais nada depois disso. Então é importante respeitar esse limite das pessoas. Quando a gente fala limitar o trabalho em progresso, não é que eu vou impor uma regra que vai te ferrar ali, você não vai conseguir fazer mais nada. Não, na verdade ela é libertadora. É do tipo, cara, olha, você é capaz de fazer tanto. Para que você vai pegar mais? Se você vai ou se enganar ou enganar a pessoa que te demandou isso. No fim das contas, Invariavelmente vai gerar gargalo se não fizer isso, né, Juliano? vai. E você vai frustrar as pessoas, vai gerar mais tensões, que talvez não acho que são criativas nesse caso. Vão ser tensões de outra natureza, mas vai ser problema. Então, assim, eu evitaria hoje eu evito ao máximo, tá? Não é que eu não seja capaz de fazer. Cara, por exemplo, digamos que, sei lá, você tá com a tua família em casa aí e você precisa levar o pessoal para algum lugar muito próximo. Tipo, olha, vamos na sorveteria. Tem 7 pessoas. Você tem um carro ali que caberiam 5. Cara, a sorveteria é 1 km daqui. Dá para ir com o carrinho? Dá, né? Soca todo mundo dentro e vai, né? Uma sorveteria aqui do lado. É confortável? Nem a pau. Eu não consigo manter isso por um longo período. Então, tipo, se eu tiver que ir para outra cidade com esses 7 pessoas no carro, seria um inferno. Agora, 7 pessoas para ir daqui ali até ainda consigo, tá? Esquece um pouquinho as leis de trânsito. Mas, tipo, 7 pessoas para ir daqui ali eu consigo até. Agora, 7 pessoas para fazer uma viagem não tem como. Então, é possível extrapolar um pouquinho esse limite da minha capacidade por um período curto de tempo, mas veja, eu estou estourando, eu estou desrespeitando esse limite e isso vai me trazer todo tipo de desconforto. Eu não sei se isso seria uma tensão mesmo. Como é que é isso, Danilo? Me ajuda. Sim. Lembrando, né, atenção a essa ideia de algo pessoal, né? Se você está extrapolando a capacidade de uma pessoa, de um grupo, né? E isso com certeza vai começar a criar situações que alguém vai ver uma oportunidade de melhoria, né?
ou de mudança, de evolução, sei lá. E daí isso acaba gerando essa tensão. A gente denomina dessa forma uma sugestão de mudança em algo para melhorar essa situação que vai estar ali sendo representada, né? Não sei se o Grilo quer seguir com perguntas de outras pessoas. Como que você quer continuar, Grilo? Deixa eu só fazer uma, Grilo. Fala aí, vai lá, Na verdade, Kelly. não é uma pergunta, é assim. Então, dá para a gente misturar elementos do Kanban com da autogestão para começar essa evolução, né? Não precisa focar numa abordagem somente. A gente consegue misturar um pouco dos elementos. Sim, alguns elementos, inclusive, já existem, Kelly, eu vejo, né? Por exemplo, a história de políticas, né? A autogestão já fala sobre isso, né? Da gente trazer as coisas para o campo do explícito, né? A autogestão também trata o trabalho das pessoas de uma maneira, como eu falei, puxada, né? Então já tem essa natureza a transparência. Então, sim, é só como a gente aplica isso. Então, talvez esteja aí algumas das propostas. Talvez o Kanban tenha algumas propostas de como aplicar algumas coisas e existem outras formas também, mas elas estão super incompatíveis, na minha opinião. E o Kanban, ele é bem sem julgamentos, assim, então ele não existe um Kanban errado, não existe um sistema que está errado, ou algo que precisa adotar o Kanban para poder começar a fazer do jeito certo. O Kanban, ele cola em cima de qualquer modelo de trabalho e tenta, em cima dele, evoluí-lo. Então você tem ali, por exemplo, um modelo cascata, que o pessoal critica tanto, a gente não critica. O cascata, ele é o que é, ele trouxe a tua empresa até aqui agora, tá? As pessoas construíram isso de alguma forma, lembra aquela questão do respeito? Então, a gente está respeitando a história do que aconteceu até agora, a gente vai pegar daqui para frente, já que entendemos o que é, podemos evoluir em cima disso. Tá? Mas só trazer as pessoas para dentro, a gente começa a conversar sobre esses assuntos, cria essas tensões, cria esses momentos de repensar as coisas e pá, a coisa começa a evoluir. Então, o Kanban, eu acredito que ele dá um mecanismo para a evolução. Sabe? Enquanto, pelo que eu entendi, a autogestão ela vai na linha de melhorar a relação entre as pessoas, para que elas possam fazer o trabalho melhor e evoluir a coisa. O Kanban traz outras ferramentas para poder aliviar a sobrecarga sobre o trabalho, mecanismos para poder elucidar onde que estão os problemas do seu fluxo de trabalho, mapear melhor esses serviços, como é que eles se relacionam, para poder ficar mais claro essas duas coisas. Então, eu vejo que é dois spotlights assim, apontando para o mesmo lugar, tentando iluminar as coisas para poder trazer um pouco de visibilidade para o que está acontecendo. Boa metáfora essa dos holofotes aí, né? A Bernie está perguntando aqui o seguinte: no KMM, né, que é o Kanban Maturity Model, se fala em entender resistência à mudança, e a introdução da psicologia e a sociologia tem ajudado muito a identificar como a mudança pode ser feita. Você vê isso como parte do tratamento das tensões? E aí, entre parênteses, não consigo pensar numa palavra melhor que tensão. Bernie, você quer explicitar alguma coisa? Quer complementar? Oi, desculpa, eu estava tentando sair do mute. Não, na verdade, assim, o parêntese é que eu não conseguia pensar numa palavra melhor, não de tensões, só de tratamento. Não conseguia pensar numa palavra melhor do que tratamento de tensões, like, como vocês lidam, acho que essa é a melhor palavra, como vocês lidam com as tensões, né? Porque, assim, eu vejo a tensão como uma resistência a alguma coisa, né? Por isso que eu estou pensando se tem alguma relação ali, em como vocês estão tratando essas tensões dentro da autogestão. Show. Bernie, o que eu entendi não é bem uma resistência, tá? Tensão é um sentimento pessoal da pessoa de ver um estado diferente para algo que é de uma maneira hoje, tá? É uma oportunidade, às vezes um caminho, uma coisa que a pessoa acredita que seria melhor se fosse diferente, tá? Então não é bem uma resistência, é uma necessidade, uma vontade. E daí quando você fala assim que a gente está falando sobre resistência à mudança, o que eu vejo que chama atenção nessa fala é que na autogestão nós tentamos promover ali com aquelas formas, né, maneiras claras, acordos claros de como as pessoas resolvem as suas tensões, tá? Então o que a gente está buscando é dar transparência, ou criar um acordo explícito, claro, para que essa resistência seja cada vez menor. Entendo. Entende? Entendi. Mas de uma maneira estruturada. Tá? Sim.
para que as pessoas mesmas busquem como resolver as coisas, sabe? Então, eu interpretei resistência na sua fala como, como uma concentração, de certa forma, de autoridade em algum lugar e que a pessoa não sinta essa segurança para tocar essa ponta. Entende? Eu entendo, eu entendi. Não, obrigado, faz sentido, total. Valeu. Bom, eu trazendo meus 2 centavos sobre esse assunto. No caminho a gente fala assim sobre resistência à mudança e tudo mais. Uma das maneiras que a gente costuma lidar com isso é assim. Primeiro que a resistência ela acontece quando a gente não consegue enxergar um benefício em algo. Uhum. Então Sim. vamos lá. Eu vim para esse meetup por quê? Porque eu achei que o papo ia ser bacana e está sendo até então. Embora eu tenha que deixar alguma outra coisa de lado para estar aqui. Então eu pesei prós e contras e falei, cara, vale a pena estar aqui no meetup. Então vim. Tá? A maior parte de vocês também, imagino que pesou isso aí antes, falou, cara, será que vale a pena? Não sei, aquele careca barbudo lá, vai acabar tocando guitarra antes, não sei, e acaba vindo para cá. Tá? Veio, por quê? Pesou prós e contras para tudo. Quando os prós são menores que os contras, acaba que a pessoa tem um tipo de resistência. Mas, como o Daniel falou, é uma avaliação pessoal. E tem um pesquisador, que é o Daniel Kahneman, que ele escreveu este livro aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Chama assim, Rápido e Thinking Devagar. Fast and Slow. Yeah. Que é excelente para explicar um pouquinho como é que o cérebro humano funciona. E ele fala um pouco, assim, de maneira mega resumida. O Kahneman fala de 2 personagens, S1 e S2. O S1 é o emocional, o S2 é o lógico, é aquele racional. Porém, por mais que a gente pare, pense e gosta de pensar que somos seres racionais, a decisão sempre é uma decisão emocional. Então a gente tem que conseguir fazer com que o emocional da pessoa, aquele personagem emocional ali, que ele consiga dar, vamos dizer assim, autorização para aquela ação acontecer. Então, o convencimento tem que acontecer dessa forma. E aí a gente poderia ir para a retórica, a gente poderia fazer N maneiras aqui de falar sobre a mudança. Mas no fim das contas, se a mudança não te trouxer vantagens, não te trouxer melhoria, ou não resolver um problema que você tem hoje, sabe, se ela não aliviar uma tensão que você tenha, não vai acontecer. Então, e eu acho que a maior parte das resistências às mudanças existem porque a gente tenta dar a aspirina para quem está com dor no pé. Sabe? Que é resolver um problema com um remédio que não é para aquilo. Ou melhor, tentar resolver um problema que ainda não existe. Então, por exemplo, nós queremos... Bom, vamos pegar um método qualquer aqui, os Bubbles, não vou citar nenhum não. O método dos Bubbles tem dezenas de reuniões, dezenas de papéis, dezenas de fluxos de trabalho, e nós tentamos colocar esses Bubbles aí no meio da organização. Cara, esse modelo de trabalho, talvez ele não tenha sido desenhado para resolver os problemas que a sua organização tem hoje. E nisso você tem um pouco da resistência. Eu acredito que muito da resistência que a gente vê hoje, e as pessoas relatam, tem resistência a adotar agilidade e tal, tudo mais, é que talvez, você nem precise da agilidade como um todo, de um framework inteiro, de um método inteiro. Talvez você só precise de uma prática, de outra. Eu estava mais focado assim na mudança, né? Numa mudança que você vai fazer. Desculpa, eu queria acrescentar uma coisa na parte de mudança, né, que me veio agora, que eu acho que é interessante. Mudança do que a gente está dizendo, né? Porque dá para a gente separar em 2 coisas. A mudança pessoal, mudar o meu comportamento, tá? E a autogestão não fala sobre isso. Mudança é uma opção sua. E a outra mudança, a gente está falando mudança dos acordos que nós temos para operar em conjunto. Então, a autogestão traz um caminho explícito de como mudar os acordos. Agora, se você vai mudar ou não o seu comportamento, é a opção sua. E depois você vai lidar com o que isso gerar, né? Então, a autogestão... Exato, mas a autogestão traz esse caminho para a gente mudar os acordos entre nós. Assim. Que é o que nós chamamos de política. Exato. Valeu, pessoal. Obrigado pela resposta, viu? Tem mais uma aqui do Celso. Isso é bem específico. Ele está falando que ele usa o Trello para ser o repositório de elementos da autogestão, como papéis, responsabilidades, acordos e os registros das reuniões de círculos. Ele está perguntando qual é a opinião de vocês. Sobre autogestão, né, Celso?
eu acredito, Celso, que tem outras ferramentas que podem te ajudar mais, tá? Se não está gerando tensão em ninguém, se as pessoas estão conseguindo utilizar isso para ser o repositório ali dos seus acordos, né? Ok. Mas eu acredito que existem hoje uma série de outras ferramentas que podem facilitar esse trabalho. Bom, eu não conheço nenhuma ferramenta específica de autogestão. Sim, posso citar algumas aqui. A gente é parceiro do Holy Spirit, né? Que é uma ferramenta francesa. Tá? Então, eu começaria por aí, se você quiser, tá? Infelizmente, a Holy Spirit hoje, ela é paga, só tem uma versão paga, tá? Mas eles vão soltar uma versão freemium muito em breve. Legal. Mas tem outros, tá? Tem o Glassfrog, como o Eduardo Montenegro colocou no chat ali, tem o Peerdon, tem o Nester, tem o TealDog, que mais? Tem o SlashMe. Depois eu compartilho com vocês todas as opções. Show. Legal. Eu tô tentando desenvolver uma também, mas... Olha. Calma lá. Tá no forninho? Previsão para quando? Vamos lá. Tá no forno. Legal. Aqui no chat não tem mais perguntas aqui, sim. Alguém quer abrir o microfone e aí fazer alguma provocação, colocar alguma angústia? Ó, o Felipe está pedindo para reforçar a recomendação aqui, ó. Rápido e devagar. Daniel Kahneman. Tira um print aqui, filhão, vai lá. Boa. Rápido e devagar. Boa, tirei o print, valeu. O Alan acho que está com a mão levantada aí, né, Alan? Fala aí. Exatamente, beleza. Bacana o papo, pessoal. A minha pergunta é a seguinte, eu acho que vale para o Kanban quanto para o modelo de autogestão, O2. Como é que a gente deve abordar, né, projetos, né, em cada um, né, desses modelos? Né? Por exemplo, se você pega, né, o modelo lá da sociocracia, ele admite a criação de círculos temporários, por exemplo, para resolver uma questão de um projeto. Eu acho que no O2 a gente não tem muito essa ideia. Né? E o Kanban também ele está mais ligado a trabalhos contínuos, né? Um pouco diferente, por exemplo, do Scrum, que é mais voltado para realmente você fazer um time lá para resolver aquilo ali, né? E tratar. Então, né, usando a autogestão e usando o Kanban, como é que a gente trata projetos, iniciativas, né? Coisas temporárias na organização, forças-tarefas e tudo mais? Tá bom. Da perspectiva... Bom, vamos lá, Juliano. Não, vai. Passa a palavra? Vai. Show. Algumas coisas, Alan, que a pessoa fala, né? Da perspectiva do O2 aí, né? Os círculos, eles podem ter qualquer tipo de natureza. Né? Enquanto um propósito fizer sentido, pode ser que seja uma abordagem, criar um círculo de papéis para isso, tá? Quando a gente atingir o propósito desse círculo, ele simplesmente perde a sua razão de ser ali, né? Então, nós chamamos de organização orgânica, o O2, exatamente por isso, né? Pode ser que uma estrutura hoje faça sentido, amanhã não faça mais. Tá? Ou pode ser que ela dure durante uma década, e tudo bem. Tá bom? E daí, como é que a gente trata projeto na autogestão? É aquela história da revisão recorrente das coisas. Tá? Um projeto, normalmente, ele está dentro do contexto de alcançar algum propósito. Você faz um projeto para alcançar algum propósito, de um papel, de um círculo. Tá? Então, eventualmente, você vai tratar isso de forma recorrente naquele contexto. E trazer atualizações e tomar decisões sobre as coisas até o momento que ele acaba. Posso? O Kanban ele vai na seguinte linha. Se você tem projeto é um tipo de demanda então que está fluindo no seu serviço. Tá? Esse tipo de demanda provavelmente tem um fluxo próprio que deve ser mapeado, que tem as suas políticas próprias, tem as suas classes de serviço próprias e por aí vai. Então, para o Kanban, basicamente existe um serviço que está fluindo ali a demanda, que nesse caso é o projeto, e essa demanda vai correr ali, a gente vai atualizar e metrificar em cima disso. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, mas não dá para eu olhar só para o projeto, eu preciso olhar para as demandas que estão dentro desse projeto. E é aí que a parte legal do Kanban, que até a gente vai falar na live de amanhã, convidando já amanhã, 2 da tarde, quem quiser, no canal do YouTube da Supercom,
a gente tem essa questão do escala, né? Como é que a gente escala, por exemplo, Kanban? Como é que eu faço níveis acima e níveis abaixo? É outro Kanban. É um outro Kanban que se conecta nesse primeiro. Então, eu tenho um fluxo, talvez, de tarefas dentro de um projeto, eu tenho um fluxo de portfólios mais acima, eu tenho um fluxo de projetos, e esses fluxos se intercomunicam. Então, olha, o projeto chegou até aqui, isso quer dizer que ele explode neste quadro, que segue esse fluxo, que quando acabar ele volta para cá e segue esse fluxo. Lembra um pouco daquela... Tem uma empresa aqui no Brasil, a Pipefy, ele faz esse tipo de conexão ali dos gráficos, dos fluxos de trabalho. Eu gosto bastante dessa abordagem deles também, que é tipo, olha, existe um fluxo que tem aqui, um pipe, né, que eles chamam, que conecta no outro, que joga para o outro cano e por aí vai. Então, os fluxos estão interconectados. É mais ou menos essa abordagem, assim, de maneira simplista, né, claro. Legal, show. Respondido aí, Alan? Maravilha. Marino quer fazer uma pergunta aí também. Tá mudo, Marino. Tá no mudo. Boa noite, pessoal. Agora sim, Boa agora noite. vai. Boa noite. Eu peguei o bonde andando aqui, então eu estou vindo com o mindset de outras conversas que foram realizadas ao longo da empresa, tá? Então, de uma certa forma, só para introduzir aqui, a gente está lá numa grande disputa, num grande debate de implementação de OKR dentro da empresa, tá? Mas aí, por algumas coisas que eu fui ouvindo aqui, eu ouvi deu uma certa simpatia no contexto, porque eu não conhecia o O2, e aí, para fazer uma similaridade, eu estou traçando aqui um paralelo entre o O2 e o OKR. Como eu peguei, a conversa já tinha sido iniciada, não sei se foi abordado alguma coisa nesse sentido, eu queria entender um pouquinho sobre esses dois dinamismos, né? Sobre essas duas dinâmicas, essas duas realidades, porque eu vi coisas muito agradáveis aqui, tá? Então, a ideia era cruzar um pouquinho esses dois cenários para ver até o quanto eles têm paralelismo, o quanto eles se distanciam, tá? Porque eu acho que vai ajudar muito em algumas decisões que a gente vai tomar pela frente da empresa. Show, legal. Deixa eu ter que começar aqui. Posso complementar a pergunta aí? Manda, Zeca. Muito nessa linha aí do que o nosso amigo perguntou, e também pelo que a gente está tratando ali de Kanban e O2 e tal, e sendo um bem iniciante no O2, assim, não conheço nada, o que vocês sugeririam, assim, de primeiros passos, né, para a implementação do O2, tendo que eu tenho um fluxo de Kanban já funcionando? Show. Duas coisas separadas, né? Vamos Sim, lá. deixa eu falar primeiro sobre o OKR do Marino, né? O Marino, né, o OKR é uma abordagem aí, né, que nasceu lá no Vale do Silício, de certa forma, né? Que se a gente está olhando para uma maneira de definir estratégia da organização, escolher ali uns objetivos e depois escolher também alguns resultados para você tentar ver sentido se você está indo numa direção ou não, né? Então, eu vejo que é possível você conectar as duas coisas. Uma coisa que talvez gere um certo desconforto é que na autogestão e nesse movimento TEAL, né, a gente valoriza um pouco menos tentar prever o futuro, tá? E tentar controlar a realidade para chegar nesse lugar. E valoriza um pouco mais sentir o presente e reagir ao presente, tá? Então, a partir do momento que você define um conjunto de objetivos, tudo bem, você tentar buscar algo, né, declarar algo que você está indo na direção, mas na autogestão, normalmente o propósito já faz esse papel, tá? E os resultados chaves, né, os key results aí do OKR, uma vez que eles são, de certa forma, definidos a priori, dependendo da maneira como o grupo se relaciona com isso, pode gerar esse tipo de conflito, porque a gente está tentando... Tem todas as disfunções que nascem de você tentar adaptar a realidade para o que você quer, né? Então, normalmente, na autogestão, a gente busca muito mais olhar para isso com um olhar de métricas do que de possíveis metas ali, tá? E tudo vai depender da forma como o grupo se relaciona com isso, né? Porque se você se relaciona com os números ali do OKR com algo só como referência, talvez seja mais leve e talvez isso gere menos incompatibilidade, sabe? Mas eu acho que é um ponto a ser olhado isso, tá? A tentativa aqui do OKR da gente tentar controlar as coisas, definir um estado futuro para algo, eu acho bem difícil que aconteça. Se essa experiência for utilizada depois para reflexão e para geração de tensões, ok.
Juliano, você quer colocar alguma coisa sobre OKR? OKR Então, e Kanban? o Kanban não tem vamos dizer assim, uma abordagem semelhante ao OKR, né? Como o Dani bem explicou, é uma coisa que nasceu lá no Vale do Silício e tal, tudo mais. Mas o que a gente teria de mais próximo dentro do Kanban talvez seja o Fit for Purpose, né? Seria uma abordagem de eu estar vendo se eu me conecto ao propósito do meu cliente, no caso. Então, o F4P ele vai um pouco nessa linha dos indicadores que o Dani comentou, e a gente costuma classificar esses indicadores em 4 categorias ali. Uma delas talvez seja aquela que você está falando no KR, né, do OKR, que seria os Improvement Drivers, né, que seriam os direcionadores de melhoria, uma tradução livre aqui. Tá, então você tem 4 tipos de métricas lá, que seria aquelas que são os critérios de seleção, que é aquela pela qual o teu cliente escolhe o seu serviço. Tá? Você tem os Health Indicators, né, aqueles indicadores de saúde para ver se o seu serviço está indo bem ou não. Você tem o que a gente chama de métricas de vaidade, que não enxerga isso como uma coisa má. Tá? Não é porque vaidade é um dos 7 pecados capitais, que é uma coisa má, mas vaidade às vezes ajuda a gente a ganhar capital político dentro da organização. Então não demonizem a vaidade, e isso às vezes é bom. E por último você tem essa última que é os Improvement Drivers. Eu acho que o Improvement Drivers está um pouco conectado com o que o KR faria. Tá? Então ele meio que cobre essa necessidade, talvez. Legal. Teve uma pergunta do Zeca, se eu não me engano, né? Isso. Ô, Zeca, você quer repetir só para a gente relembrar aí? O que eu perguntei é assim, num ambiente que já roda Kanban, por não conhecer O2, né? Assim, qual que seria os primeiros passos, assim, as pílulas que vocês sugerem ali que daria para começar a introduzir esse assunto? Autogestão. O2. Não. De O2, de autogestão. Pode ser os dois, na verdade. Cara, tem diversos caminhos aí, né? O primeiro deles, eu acredito que é ganhando profundidade nessa linguagem de padrões, né? Lendo o material que a gente compartilha, então a gente fazendo curso, né? Sanando dúvidas, vai ganhando mais profundidade naquilo que você está buscando fazer, né? Participando da TIO Network. Participando da TIO Network, conversando sobre isso, acho que é um bom caminho, né? Depois disso, cara, existem um conjunto que a gente chama de conjunto de meta-acordos, né? Que são as regras do jogo, de certa forma, né? Se aprofunde nisso também, é um caminho bacana, assim, para a gente fazer. E, normalmente, é muito comum que a gente comece com a parte de descrição e identificação dos papéis, sabe? Esse é um ponto de partida que é comum seguir, né? Mas, de certa maneira, acima de tudo, eu acho que a ideia é de fazer experimentos, tá? Levantar quais são as tensões que querem ser resolvidas. A partir do momento que você tem esse conhecimento que você ganhou nesse negócio, levanta com as tensões, procura nesse caminho que tipo de coisa que a gente quer resolver e que proposta que existe nessa abordagem, e vai por aí. O que eu quero dizer com isso é que não tenta implementar uma fórmula pronta para a coisa, que às vezes você está tentando tratar uma tensão que não existe, ou vice-versa, sabe? Então, ter mais clareza de que é a coisa que você quer resolver, me parece um caminho inicial bom, sabe? Legal. Beleza. Tá? Outra coisa, Zeca, que me veio aqui, desculpa lembrar, né? Além dessa parte de mapeamento de papéis, que é um primeiro passo que é muito comum a gente fazer, um outro passo é a gente buscar reuniões estruturadas, né? Encontros estruturados. Isso é um passo comum também, tá bom? Quando eu falo reunião estruturada, eu falo reunião facilitada, onde a gente segue aqueles princípios, né? Trata uma coisa de cada vez, trata a atenção como algo pessoal e por aí vai. A minha pergunta foi muito baseada no exemplo da Reto lá que vocês acabaram dando, né? De ter uma introdução na reunião, entendeu? Porque algumas pessoas têm até isso como boa prática, mas não é a grande maioria, né? Acho que vocês estão também acostumados aí, assim como eu. Então, acho que eu vejo que é uma forma também de humanizar mais as coisas, sabe? Cara, show. Deixa eu só aproveitar para falar uma coisa a respeito da Target Hill nessa pergunta do Zeca, né?
nós seguimos uma ideia aí de colaboração muito grande, né? Então, de distribuição de conhecimento muito grande. Então, todo o nosso material, ele é público, tá? Se vocês entrarem no site do Target, vocês vão encontrar lá acesso ao nosso Google Drive. Então, cara, é só consumir, tem muita coisa lá. Tem artigo, a gente escreve bastante artigo, né? A gente compartilha todo o material que a gente constrói, todos os e-books, tudo isso é Creative Commons, tá? O único pedido que a Target faz nesse sentido é, se você usar isso mesmo comercialmente, quer ganhar dinheiro com isso, fica à vontade, tá? Eu só peço, faça referência à fonte, tá? Mas consuma nosso material, tá tudo de graça, tudo disponível. Então, talvez o monte da Target está aí também, queira colaborar alguma coisa nessa resposta, mas ele levantou a mão ali, eu acho que ele depois pode falar um pouquinho também. Deixa eu só passar a palavra para o Lucas, que ele está com a mão levantada aí já faz um tempinho. Fala aí, Lucas. Não, tranquilo, só ia botar, não é nenhuma dúvida, ia botar um comentário mesmo, porque a gente fala muito de Kanban, geralmente olhando para o lado pragmático, o lado mais voltado a processo, dados, etc. Mas se a gente olhar aqui na essência do Kanban, olhar as práticas e os princípios aqui, pode ver que o tempo todo a gente está considerando as pessoas no meio do processo. Porque o que a gente fala é a gente começar com o que a gente tem hoje, é evitar um estresse maior do que o necessário no momento de mudança, é respeitar o status quo das pessoas no momento, a gente encorajar de liderança, a gente ganhar entendimento em relação à abordagem evolucionária, gerenciar o trabalho e não o trabalhador, enfim, são todos os aspectos aí que nos princípios e práticas do Kanban a gente já fala, considere as pessoas no processo. E também o que eu vejo acontecendo muito, até vejo isso na prática, né? Às vezes você acaba entrando numa organização aí que não tem muita gestão, não tem muito Kanban, nem nada muito evoluído, e conforme você começa a evoluir o processo e amadurecer as coisas com o uso do método, aos poucos a atenção para de se envolver na picuinha ou na gestão muito micro, e as coisas acabam ficando um pouco mais auto-organizadas como consequência da otimização do seu processo, do seu trabalho. Show, legal. Já estamos bom. Alguém ia falar aí, Juliano, você quer falar? Não, eu só falei rapidinho, mas pode ir. Segue o fluxo. Beleza. Monte, você quer complementar alguma coisa que o Danilo falou? Eu ia dar um exemplo, né, que eu acho que é bem legal, porque eu vejo, assim como os dois aí me pareceram, né, Danilo e o Juliano, inclusive, parabéns. Eu queria dar um exemplo de um lugar que usa autogestão e que tem uma prática de Kanban, né? Um exemplo real, assim, para tangibilizar para vocês. Posso? Rapidinho. Quero compartilhar na tela aqui. Você quer que eu pare a gravação? É material sensível? Não. Pode manter a gravação aí. Tá, galera, vou só compartilhar com vocês. Vocês estão vendo minha tela, certo? Que é um círculo, é isso, né? O que rola aqui? Essa organização, ela é uma organização que usa autogestão numa área específica, não é toda ela que é autogerida, tá? Essa que é uma área que chama diretoria técnica, é uma empresa de engenharia, inclusive, tá? E aí eu vou dar um exemplo onde está rolando Kanban aqui. Então, lembrando que a autogestão que o Danilo bem colocou aí, né? É uma linguagem de distribuir autoridade. Então, as expectativas, né, ou os serviços que a organização faz, elas estão reunidas aqui, agrupados, os papéis, né, estão agrupados em círculos, né, esses círculos vocês estão vendo. Essa ferramenta aqui, até o Glassfrog, que o Danilo citou aí, né. Estou dando um zoom aqui numa dessas estruturas, né. E aqui tem um time, né, tem um agrupamento de papéis, né, que a gente chama de círculo, que é exatamente esse aqui, né, que aqui, né, eles estão usando a autogestão para fazer a proposta dele de acordos em relação a todas as outras pessoas ou papéis que precisam dos serviços deles, né? Mas o fluxo de trabalho deles, né, é gerenciado com Kanban, né? Tipo, quais são os serviços que eles estão fornecendo, é tudo gerenciado por Kanban, tá? Aí eu só queria chamar interessante a combinação que ficou legal aqui, né? Vou dar um zoom aqui, né, dentro dele. Então, aqui são papéis, tá? Então, apesar de serem desenvolvedores, existem vários servicinhos que cada um desses servidores estão, né? Então, quem chama de papéis, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui, só bem legal, só para, sem querer esgotar o assunto, né? Só como é que eles usam uma prática de gestão junto com outra prática de Kanban que eu achei fantástico, assim, né? Que é esses acordos do quadro Kanban, né? Que é exatamente isso que o Juliano trouxe, né? De tornar explícitas as políticas de transição, né? De um estágio para outro num quadro Kanban, por exemplo. E aqui eles definiram algo que eles importaram da autogestão também, né? Que é bem essa política aqui, ó, né? Que chama de restrição em O2, né?
Ele fala o seguinte, olha, sempre que houver necessidade de alterar acordos do quadro Kanban de desenvolvimento, uma proposta deve ser apresentada no daily do time, né? E resolvida usando processo integrativo de tomada de decisão, né? Que é um processo aqui que usa o consentimento e não o consenso, né? Ou seja, se eu percebi uma tensão, quero fazer uma mudança aqui nessa política, eu faço essa proposta e eu não preciso que todo mundo goste dela. Mas se houver uma objeção, alguém que percebe o mal que essa proposta vai fazer, então eu tenho que integrar essa objeção na minha proposta, tentar resolver a minha tensão e do quem objetou essa proposta. Olha que interessante, né? E caso a proposta seja aceita, aí o proponente deve registrar a mudança no quadro do documento de política do Glassfrog lá, né? Ou seja, os post-its dele de parede iam lá ser atualizados depois desse momento, né? Só dando um exemplo, tem uma questão aqui, né, de autogestão, que é o seguinte, né? Essa forma de fazer mudança, né, que é propor uma proposta, escutar, às vezes, perguntas e reações, integrar as objeções, né, que é algo que acelera as mudanças nas organizações, né? Uma coisa que acontece muito em autogestão, né? Isso que é bem interessante, assim, né? Então, eu queria dar um exemplo que é possível, né? Existe, sim, essas combinações, né, possíveis, e cada um tirando o melhor dos dois aí nessa história, né? Que eu acho bem interessante essa forma de combinar, que eu vejo muito sinergia, assim como os dois já mostraram aí, tá? Só mostrar isso para vocês rapidamente, só de brinde. Pô, muito legal, Monte. Muito obrigado, cara. Foi a cerejinha no bolo, assim, isso aí. Tipo, a gente fala, né? ETs devem existir, mas eu nunca vi um. Pronto, vi. Aí, então Viu? vi. Acabei de ver. E conectando um pouco disso que o Monte trouxe com o que o Juliano falou, de você ter conexões de quadros, né, um Kanban acima, mostrando uma visão mais ampla, eventualmente os círculos que o Monte mostrou, ele mostrou o círculo Coder, né, Coder, né, o Monte, que tinha ali o Kanban para organizar a sua entrega de serviços, né. Eventualmente o círculo superior a isso podia ter um Kanban também, e o círculo superior a isso podia ter um Kanban também. Eu conectei muito isso com aquilo que o Juliano falou alguma vez, em um momento aí dos níveis, né, de escala de Kanban. Show de bola. Pessoal, acho que a gente está chegando aqui no nosso horário. Eu vejo que não tem mais ninguém com a mão levantada e nenhuma pergunta aqui, então eu queria pedir um favorzão para vocês aqui. A gente colocou alguns links aqui no chat para vocês avaliarem o meetup de hoje, né? Então, dizerem o que foi bom, o que pode melhorar e tal. Então, acessem aí enquanto o chat está aberto, antes que a gente termine a reunião. A gente colocou também aí alguns links para vocês participarem da TIO Network. Então, é só clicar lá e se inscrever. Você já ganha acesso ao Slack e também ganha uns pontinhos no nosso programa de fidelidade, no nosso programa de gamificação aí da rede. E esse programa, vocês vão juntando pontos e vocês podem, inclusive, trocar por mentorias da Targetil, desconto nos cursos, tá? É bem legal, tem umas coisas bem interessantes. E também tem uns links aí no chat, que a Kelly colocou mais cedo, para vocês sugerirem temas, né, para os nossos próximos meetups. Então, vocês podem entrar lá e colocar... Eu vou copiar aqui e colar. Esse último que eu coloquei aí já é o para vocês avaliarem o meetup. Aí tem esse aqui, que é para vocês participarem da TIO Network. E tem este último aqui, que é para vocês escolherem o tema do meetup. Então, cliquem aí, sugiram, participem e a gente se vê lá na rede. Agora, eu queria pedir aí uns minutinhos de considerações finais, então, do Danilo e depois do Juliano, pode ser? Show, claro. Antes de passar minhas considerações finais aqui, deixa eu compartilhar também um link, bastante para a pergunta do Zeca, tá, Zeca? Isso daí fala um pouquinho sobre formas de adoção também. Talvez seja uma coisa para você dar uma olhada, né? De diversas maneiras que você tem de optar por fazer uma transformação, tá bom? Não sei se tem acesso, você me valida aí se não tiver.
considerações finais, eu acho que uma coisa que eu quero reforçar na autogestão é que muitas vezes eu vejo uma confusão relacionando a autogestão com gestão horizontal, né? Com a falta de estrutura. Então a autogestão é remover todas as coisas e todo mundo faz o que quer, de certa forma, né? Então eu queria reforçar só que não é essa a proposta, tá? Existe sim, e é natural que exista uma estrutura, a gente busca na autogestão uma estrutura de distribuição da autoridade, tá? E eventualmente nessa estrutura você possui níveis de uma hierarquia, tá? A diferença é que na autogestão a hierarquia não é de poder, a hierarquia ela é de escopo, né? Então um círculo, um grupo, ele tem um escopo, um propósito, não sei o nome que a gente vai dar para isso, um serviço que ele presta, e dentro eventualmente vão ter outros papéis com seus propósitos, escopos, e dentro outros e por aí vai. Então existe uma hierarquia, só que ela não está ligada ao poder de uma pessoa e sim do propósito a ser seguido da organização, tá? Não cair na falácia de pensar que a autogestão tem a ver com não colocar nenhum tipo de acordo e estrutura no lugar. Ou seja, não é anarquia, não é zona, pô. Não é um caos, tá? Uma vez eu falei isso, não é anarquia eu acho que foi lá em Belém mesmo, Juliano. E, nossa, uma pessoa especializada em anarquia lá você não entende nada de anarquia. Não fala merda. Eu falei, desculpa. Bom, tá, enfim, eu também falei asneira, então eu não sei o que é anarquia. Juliano, você quer fazer as suas considerações finais aí? Bom, gente, primeiro eu gostei demais do fluxo da coisa, achei que foi muito bacana. Para mim, as duas abordagens são extremamente complementares. O Kanban, como eu falei em um momento aí, ele não julga nenhuma abordagem, ele só diz, olha, respeito o que você fez até agora, mas tem certeza que a gente pode melhorar alguma coisa, sabe? E a chave para isso, a bala de prata que o Kanban dá é você é a bala de prata. É você que vai melhorar o fluxo, é você que vai melhorar o trabalho, é você que vai remover a sobrecarga, é você que vai fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente. É por isso que a gente fala dos atos de liderança, que a gente diz que olha, sem um ato de liderança não vai acontecer. Eu posso ter estressores, eu posso ter mecanismos de reflexão, mas se as pessoas não fizerem o seu movimento, nada disso acontece. Então, eu digo, eu já passei por diversas abordagens, tá? Hoje eu estou com o Kanban. Por quê? Porque para mim é a mais humanizada que eu encontrei até agora, para dizer, cara, eu estou olhando para remover o abuso sobre as pessoas, sabe? Começando a olhar para um sistema que funciona de um jeito mais interessante e deixar com que as pessoas trabalhem mais livremente. Para mim tem totalmente complemento com a O2, com a autogestão, porque são assuntos que um cobre um aspecto, outro cobre outro, e a gente consegue chegar em algum ponto. Última coisa, eu tenho 2 jabazinhos para fazer aqui. O primeiro é do meu canal. Por favor. Aliás, esqueci de pedir para o Danilo. Depois, Danilo, faz o jabazinho aí também. Vai lá, Juliano. Se inscreva no meu canal. Ó, 2 assuntos sobre o meu canal. Primeiro, eu tento soltar vídeo toda semana. Tento. Tá? Uma intenção. A gente tenta manter essa cadência. Mas o que eu tenho feito bastante são lives surpresa. Elas acontecem em qualquer momento que me der na telha. Então, surgiu alguma coisa que eu vi de interessante em algum lugar, eu vou abrir um vídeo para comentar sobre aquele assunto, ou falar sobre as teorias de trás daquele assunto, ou contar uma prática em cima daquele assunto, e por aí vai. Então, só quem está inscrito fica sabendo disso. O outro é, claro, o site da Aspercon, onde a gente tem treinamentos de Kanban acontecendo. Tipo, segunda-feira vai ter um já, só que já está praticamente lotado. Então, esse acho que já nem dá tempo mais. Só pegar o link aqui e mandar para vocês. Então, quem tiver interesse em treinamento sobre Kanban e afins, tá aí o link, fica à vontade. E se quiser me achar no LinkedIn lá, a gente conversa mais sobre qualquer assunto, eu tento ajudar vocês da melhor maneira que eu puder. Legal. Eu quero fazer uma recomendação aqui para o canal do Juliano. Os vídeos são muito bons, são bem práticos, são bem diretos ao assunto, é bem legal para quem quer entender melhor o Kanban. Às vezes a gente cai nos discursos muito rebuscados e ele vai direto no assunto ali, é muito bom. Eu sou do interior, né, gente? Eu sou simprão. Eu nasci em Paranavaí. Eu não consigo complicar na fala, então a gente fala simples. É o que dá. Eu vou compartilhar, então,
só o site da Targetil lá e deixar o convite para vocês consumirem, tá? A gente tem bastante coisa lá, a gente distribui tudo, né? Vocês tem artigo, tem acesso ao Drive, como eu falei, acesso ao nosso material, consumam e eventualmente busquem tirar dúvidas com a gente está disponível. E também tem as ofertas de curso, de treinamento, né, de consultoria se for necessário, mas está lá, o material está disponível e vamos que vamos. Também quero fazer a recomendação, os cursos da Targetil são muito legais, então desde curso de O2, hacking cultural, facilitação, tem muita coisa boa lá. Recomendo fortemente também. Conteúdos maravilhosos, todos assim, muito bem escritos e muito bem embasados, né? Muito bom. Eu quase terminei o de O2, olha só. Vai terminar, Juliano, logo. Não, mas eu terminei, não deu tempo mesmo. Eu saio com uma sensação, só compartilhar uma coisa com o pessoal, de que é muita coisa para a gente falar e é pouco tempo, né? Eu percebi em mim a ansiedade de querer falar um monte de coisa e fico uma pena que não dá, mas tem tanta profundidade, uma série desses aspectos que a gente trouxe, né? Então, fico à disposição de vocês aí para esclarecer qualquer dúvida mais profunda que pode ter gerado. Tá bom? Show de bola. Danilão, obrigadão mesmo pelo seu tempo. Juliano, valeu mesmo aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, foi muito legal. E acho que a gente criou um bom corpo de conhecimento aqui, que vai ser muito bom ter esse vídeo depois lá no canal. Vai dar para muita gente estudar e aprender muita coisa sobre O2 e Kanban. Obrigadão e valeu, vejo boa noite. Na rede. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.